Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai trazer um tema muito interessante e muito polêmico. Nesse vídeo aqui a gente vai falar de coisas que nunca te contaram. Sim, coisas que nunca te contaram sobre a Umbanda, sobre o mundo espiritual. Lembrando que é um vídeo apenas informativo, tá ok? E um vídeo também para vocês entenderem algumas coisinhas que realmente não são citadas e não são faladas dentro dos terreiros. Eu espero que você acompanhe esse vídeo do início ao fim. E não esquece, é claro, de se inscrever aqui nesse canal, que é o canal Tudo Sobre Umbanda, o maior canal de Umbanda do Brasil. E também não esquece de ajudar a compartilhar esse vídeo, porque eu tenho certeza que além de ajudar você, fazer você entender um pouquinho sobre algumas situações, algumas coisas, também poderá ajudar outras pessoas. E olha que você pode se surpreender muito com as coisas que a gente vai citar aqui. Então são coisas que você, ou seja, coisas que nunca te contaram, coisas que não falam normalmente dentro dos terreiros, muitas das vezes por vários fatores. Mas não esquece, curta, compartilhe, tá ok? E não esquece também de deixar o seu comentário. Mas é claro, sem mais delongas, bora pro nosso conteúdo. Pois bem, pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Patrick de Oxóssi, sou sacerdote de Umbanda, ou seja, dirigente espiritual de uma casa de axé e dirigi administrador aqui do canal Tudo Sobre Umbanda, tá ok? Vamos lá, pessoal, coisas que nunca te falaram, nunca te contaram, tá? Vamos aqui para algumas questões bem polêmicas. A primeira coisa que eu vou citar para vocês aqui no caso é o que? Sobre a incorporação. Sim. Qual é a primeira questão? É a incorporação pode acontecer em qualquer lugar. É isso mesmo, a incorporação ela pode ocorrer em qualquer lugar. É claro, muitos que já são médios, muitos que são desenvolvidos, muitos que estão entrando agora para algum terreiro, para alguma casa, acabam escutando que a incorporação ela só deve ocorrer dentro do terreiro. Até então, existem muitos pais de santo, muitas pessoas que falam que você não pode, em hipótese nenhuma, incorporar em outros lugares. Mas por que as pessoas dizem isso? E por que as pessoas falam isso? Por que não pode? Por que eles sempre dizem que a incorporação tem que ocorrer dentro do terreiro? Vamos lá, vamos tentar explicar para vocês, só para vocês entenderem. Vamos lá. A incorporação, é claro, ela pode acontecer, ela pode ocorrer em qualquer lugar. Mas o que as pessoas não entendem é que para ocorrer uma incorporação, o local onde você for incorporar, ele deve estar preparado para aquilo. Ou seja, o terreiro é um local adaptado e preparado para acontecer a incorporação, certo? Então, tendo isso em vista, muitas pessoas dizem que o local certo e correto de acontecer a incorporação é no terreiro. Porém, é claro, muitos não param para pensar que você mesmo, você que tenha conhecimento, entendimento sobre o assunto, ou seja, tenha capacidade de preparar aquele local onde você escolha, sim, aí ele poderá servir para incorporação. Ou seja, então a gente pode resumir que a incorporação ela pode sim acontecer em qualquer lugar, apenas tendo em vista que é necessário que aquele local esteja preparado, ou seja, você precisa organizar o local, fazer as firmezas e, contudo, ocorrer a incorporação. Ou seja, prepare o local antes. Mas, de forma resumida, a gente poderia falar para vocês que sim, a incorporação pode acontecer em qualquer lugar, apenas estando preparado. Ou seja, o local estando preparado. Ok? Sabia disso? Não? É claro, pessoal, vamos entender. A incorporação ela pode acontecer em qualquer lugar, mas se você não tem a preparação para isso, se o local onde você vai incorporar também não esteja adaptado e nem preparado para isso, aí não seria o local ideal. O que a gente quer ressaltar aqui para vocês que sim, a incorporação pode acontecer em qualquer lugar,
né? Mas a questão é que esse local precisa estar preparado, né, e adaptado para acontecer a incorporação, ok? Então, a primeira questão é essa. Agora, é claro, a nossa segunda questão é: nenhum médium é obrigado a incorporar. Olha aí para vocês verem. Nenhum médium é obrigado a incorporar. Ou seja, você não é obrigado a incorporar. A incorporação não é algo obrigatório. Estranho, né? A incorporação não é algo obrigatório. Às vezes você vai no terreiro, aí o pai de santo ou a mãe de santo fala: olha, você precisa incorporar para você dar caminho na sua vida. Ou então você precisa incorporar porque senão a sua vida vai atrasar. São coisas que as pessoas falam, mas eles nunca dizem que você não tem essa obrigação. Ou seja, são coisas que nunca te contaram. Mas por que, Patrick, que eu não tenho obrigação? Todos falam que eu sou médium e todos dizem que eu sou obrigado a incorporar, porque senão a minha vida não vai para frente. Senão a minha vida não vai caminhar. Vamos lá, pessoal, vamos entender uma coisa bem simples. Quando a gente está falando sobre entidades, a gente está falando sobre energias, tá ok? Essas energias são algo que nos acompanham, algo que está ao nosso lado. Ou seja, a sua entidade, o seu orixá, eles estão ao seu lado assim que você nasce. Isso, ou muito antes do seu nascimento. Ou seja, são energias e entidades, nesse caso, né, que acompanham você muito antes do seu nascimento. Tendo isso em vista, pessoal, a gente consegue entender que essas energias, elas irão influenciar na sua vida, né, como um todo, desde o seu nascimento até o seu desencarne e até mesmo após isso e depois disso. Isso quer dizer, pessoal, que nem sempre a incorporação ela é obrigatória, tendo em vista que as entidades elas não precisam incorporar para te auxiliar, pois elas são energias. A incorporação nem sempre ela é focada no médium. A incorporação muitas das vezes é servida para auxiliar aqueles que precisam. Vamos entender que a sua entidade ela já está ao seu lado, né? Então, contudo, ela estará te auxiliando, às vezes de forma invisível, é claro. Mas é claro, para que essas entidades possam ajudar outras pessoas e muitas das vezes prestar as suas consultas, aí sim seria necessário elas incorporarem, para que assim elas pudessem passar a mensagem para os demais. Mas para você em particular, essa obrigação não é tão precisa, ou seja, a incorporação não é tão preciso assim. Entenda, a incorporação nem sempre, tá? Ela é obrigatória para o médium, tendo em vista que a entidade ela te acompanha 24 horas por dia. Sim, é isso mesmo. Entidades são energias e essas energias te acompanham. Então, elas sempre estarão irradiando a sua vida. Resumindo, ela não precisa estar incorporada para poder te ajudar, para poder te auxiliar. Vamos entender que a incorporação é um tipo de mediunidade. E a mediunidade, é claro, pessoal, a mediunidade ela vai servir para o médium com certeza. Mas o que a gente tem que entender é que a mediunidade, além de ajudar o médium, é para ajudar aquelas pessoas que precisam. Entendam isso, tá? É claro, a gente não vai entrar muito nesse detalhe, mas espero que vocês tenham entendido, tá bom? Deixem nos comentários o que você acha sobre isso. Mas vamos lá para a próxima questão, que essa acaba sendo, sim, um pouquinho pesada. Que no caso é o pai de santo. Coisas que nunca te falaram. Isso aí é um fato. O pai de santo, você sabia que o pai de santo, a mãe de santo, a Yalorixá, ou Babalorixá, ou dirigente espiritual, você sabia que ele pode, de certa forma, interferir na sua vida? Isso eu estou dizendo de forma espiritual. Você sabia disso? É claro, isso com certeza as pessoas não dizem. O pai de santo pode interferir na minha vida? Ou seja, ele pode tanto auxiliá-lo, ou seja, fazer com que a sua vida alavanque, como também ele pode interferir de forma negativa na sua vida. Sim, pessoal, isso pode acontecer. E é claro, vocês devem estar se perguntando, Patrick, claro que não, todo mundo tem um livre-arbítrio. Com certeza, você tem razão. Agora vamos tentar explicar para vocês aí mais fácil. O pai de santo, ele é um dirigente espiritual e ele guia os seus filhos, ou seja, os seus médiuns, tá? Nessa caminhada, ok? Bacana. Tendo em vista, o que acontece? O pai de santo, ele acaba tendo uma influência em cima da sua cabeça, em cima do seu ori. Vamos entender. Ori, coroa
energia espiritual e egrégora espiritual. Então a sua cabeça é aquela que comanda toda a sua vida, a sua cabeça. No caso, vamos citar que seja a consciência, tá ok? Quando você lava a cabeça ou quando você assume um compromisso dentro de um terreiro, vamos dar um exemplo que você entrega esse seu ori, ou seja, você entrega toda a sua confiança nas mãos de uma pessoa. Isso quer dizer que você coloca na mão de uma pessoa, que no caso é do pai ou da mãe de santo, toda a sua confiança. E você diz para ele, aqui você pode trabalhar, ou seja, você pode trabalhar na minha cabeça. Eu vou deixar você trabalhar no meu ori, eu vou deixar você trabalhar na minha energia espiritual. Então o pai de santo ele pode te energizar, te orientar, te auxiliar, te influenciar energeticamente. Não é à toa que o pai de santo que auxilia as pessoas ao desenvolvimento, porém é claro, tendo em si visto, o pai de santo ele também pode te prejudicar. Primeiro é claro que ele conhece a sua energia espiritual. Outra coisa é que ele tem a liberdade de trabalhar na sua energia. Porque você deu essa liberdade, você entregou essa confiança, ou seja, você entregou a autorização para o pai de santo. É por isso que a gente tem sempre que falar. Quando você entra dentro de um terreiro e quando você faz parte daquele terreiro, quando você lava a cabeça, faz as suas obrigações, quem faz isso é o pai de santo. É como se você estivesse entregando a autorização. Olha, eu entrego o seu ori nas suas mãos. Eu entrego o meu ori para você. Aqui você pode trabalhar, tá ok? Então vamos entender, sim, o pai de santo ele pode interferir na sua vida, espiritualmente falando, tá? De forma tanto positiva como também de forma negativa. Por isso, pessoal, vamos se atentar a um quesito bem simples. Quando você for entrar para um terreiro, né, entenda, conheça, nem que seja um pouco, daquele sacerdote, daquela mãe de santo, tá ok? Não entregue o seu ori para qualquer pessoa, tá? É claro que isso são coisas que as pessoas não dizem e não falam. É complicado, né? Mas vamos lá. Outra questão também que eu acho muito interessante que eu posso citar aqui, que é coisas que não te contaram, coisas que não te contam, tá? Que é Kizila não existe para a vida toda. Kizila. O que seria Kizila? É claro, para a gente iniciar, primeiramente vamos explicar de forma rápida aqui o que seria Kizila. Ou seja, Kizila de santo não existe para a vida toda e às vezes nem sempre vai existir. A Kizila, no caso, seria proibições dos orixás. Kizilas, vamos dizer que são... Um exemplo bem rápido aqui. Kizila é praticamente uma alergia do orixá. Um exemplo que a gente pode dar para vocês. Oxóssi, o orixá Oxóssi. O orixá Oxóssi ele tem Kizila com o mel, tá ok? É claro, devido a uma vivência, devido a uma história que Oxóssi teve, então ele acabou meio que criando uma alergia, um repúdio, tá? Do mel. Então Oxóssi ele não come mel. Então quando você for fazer oferenda para determinado santo, tá? Tem coisas que você não pode dar para ele, porque ele não vai gostar, ou então o que você for fazer não vai ser bacana, porque é algo que aquele orixá não consome, é algo que aquele orixá não gosta, é uma energia totalmente contraditória daquele orixá. E essa Kizila, é claro, quando você faz isso para um orixá, pode acontecer muitas coisas, porque você é como se você estivesse ofendendo o orixá, dando uma coisa para ele que ele não gosta, né? Vamos dar esse exemplo, com uma energia totalmente errada e diferente, certo? Mas aí existe aquela questão, mas se o meu orixá tem Kizila com tal alimento, com tal coisa, eu também não posso usufruir daquilo. Um exemplo, se Oxóssi tem Kizila com mel, quer dizer que eu não posso comer mel também, porque eu sou filho de Oxóssi, ou porque eu tenho Oxóssi? Então se eu carrego algum orixá, eu também vou carregar as Kizilas desse orixá, ou seja, as Kizilas, as proibições desse orixá? Então, pessoal, não, na verdade não é assim que funciona, tá? Não, vamos entender que essa Kizila é a do orixá e não sua. Entenda que o orixá é uma divindade, é um ser sagrado. Todos nós somos seres sagrados, isso é um fato. Mas o que a gente tem que entender é que o orixá é um ser sagrado, está em outro grau evolutivo, tá? Então, orixá é um e você é outro. O orixá está aqui e você está aqui embaixo, tá ok? Então, quando a gente fala isso, a gente está dizendo para vocês que você não é o orixá. Então, a Kizila que o orixá tem é o orixá que tem
e não você, tá ok? Mas Patrick, o que acontece então? Por que as pessoas falam muito sobre Kizila? O que acontece, pessoal, é o seguinte: a Kizila, ela sim, ela ocorre muitas das vezes com médios. Mas por que ocorre essa Kizila? Necessariamente é quando você faz alguma obrigação ou quando você faz alguma ritualística voltado àquele orixá. Um exemplo: eu fiz a feitura de santo, ou eu deitei para o orixá, ou às vezes eu fiz apenas uma oferenda para tal orixá. Só que esse orixá, ele tem uma Kizila. Então, durante um determinado momento, eu também vou ter que respeitar essa Kizila do orixá. Então, o meu preceito, a minha proibição durante um determinado tempo é essa Kizila. Então, a minha proibição será a Kizila do orixá. Eu deitei para o santo. Eu fiz a obrigação para Oxóssi. Eu fiz uma ritualística para Oxóssi. A Kizila de Oxóssi é o mel. Então, para que eu não atrapalhe a energia daquela ritualística, daquele processo que eu fiz, eu não irei consumir o mel, porque seria uma ofensa ao orixá. Então, durante um período, até aquela ritualística passar, eu estarei de preceito. Eu terei algumas proibições. Essas proibições serão as Kizilas. Isso quer dizer que eu não vou levar isso para o resto da vida. Vamos entender isso, viu, pessoal? O orixá é um ser evoluído e está em outro patamar. E nós somos outro tipo de seres, tá? Então, orixá é orixá e nós somos nós. Mas o que você acha? Você acha bacana isso? Deixe nos comentários. Mas enfim, a outra questão que a gente vai falar aqui, que é também muito interessante, tá? Que é algo que nunca te contam, mas eu vou falar para vocês. Para você descobrir o seu orixá, ou para você descobrir a sua entidade, você não consegue através do jogo de tarô. Sim, você não descobre nem orixá e nem entidade através do jogo de cartas. Ou seja, jogo de cartas não se descobre nem entidades e nem orixá. É claro, vocês podem até falar: Patrick, não, eu já fui numa taróloga, eu já fui numa cartomante e ela me falou o nome da minha entidade, ela já falou o nome do meu orixá, tá? E como você está falando que não se descobre orixá e nem entidade através do jogo de tarô, do jogo das cartas? Vamos lá, pessoal, o jogo de tarô, para quem não sabe, é um jogo intuitivo, tá? Sim, existem duas formas de jogar o jogo de tarô. Primeiramente é a forma mecânica. A forma mecânica, para quem não sabe, né, para quem não entende, é quando você apenas estuda sobre o assunto e aprende, né, as técnicas. Ou seja, eu pego um livro do jogo de tarô, aprendo ali as técnicas, faço um curso, né, sei os significados das cartas, enfim, sei onde posicionar as cartas. Então ali eu estudei. Eu vou ter um jogo mecânico, tá? Então é através do estudo. Eu não estou utilizando a mediunidade. Depois existe o jogo intuitivo. O jogo intuitivo é aquelas pessoas que nem sempre fizeram um estudo, ou às vezes nem fizeram um estudo, né? Nem leram sobre os significados das cartas, mas eles usam a sua mediunidade para jogar as cartas. Isso quer dizer que eles não jogam de forma mecânica, eles utilizam a intuição para jogar as cartas. Então, vamos dizer que as cartas irão transparecer uma resposta para aquela pessoa e em cima disso ela estará utilizando a sua intuição para dar a resposta final. Bacana? Ok, então existem essas duas formas, certo? Tendo isso em vista, a gente consegue entender que existe o jogo mecânico, então a gente pode falar que todos e qualquer um pode realizar o jogo de tarô, basta você aprender a jogar. É claro, alguns estarão utilizando a intuição e já outros não, ok? Bacana. Agora vamos falar sobre o jogo de búzios, tá? Lembrando que o jogo de tarô são premonições, tá, que se dão sobre a vida, mas são apenas suposições. O jogo de tarô são suposições, algo que pode ou algo que não pode acontecer. Lembrando que o jogo de tarô, tá, as suas respostas, ela vai partir através da intuição ou através das técnicas da pessoa que estiver jogando. Então o jogo de tarô médium, tá certo? O jogo de tarô pessoa. Agora, quando a gente está falando sobre jogo de búzios, a gente está falando de uma conversa direta com o orixá. Então ali é necessário você fazer algumas obrigações, tomar algumas obrigações e até mesmo passar por alguns determinados rituais. Então, para se descobrir o orixá ou entidades, que é algo voltado mais ao espiritual,
é somente através do jogo de búzios e não necessariamente através do jogo de tarô. Mas enfim, eu não vou explicar muito a fundo aqui, só de forma resumida, mas se vocês quiserem, deixem nos comentários que a gente pode vir e falar muito mais sobre cada tema citado aqui nesse vídeo. Sim, pessoal, deixem nos comentários. Não, Patrick, fala mais sobre essa questão de Kizila, fala mais sobre essa coisa de não se descobre santo através do jogo de tarô. Você pode deixar nos comentários que a gente traz aqui sim pra vocês, tá bom? Mas é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do assunto, espero que vocês tenham gostado desse tema. Não esquece mais uma vez de curtir esse vídeo e compartilha também com seus amigos, compartilha aí nas suas redes sociais, que eu tenho certeza que muita gente precisa ouvir algumas coisinhas, né? Mas enfim, pessoal, é isso. Se inscreva, curta, compartilha, tá bom? Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.